Oi, meus amores! Estamos aqui para começar mais um Pod Fãs, que hoje o tema é Papo de Pretas. E para isso, tenho duas convidadas super especiais para mim, importantes nessa minha trajetória. A primeira é a Gabriela. Ela é uma mulher negra, empreendedora, dona da Elegibô. Inclusive, todas as minhas roupas de macumba é lá da Elegibô. Recomendo. Formada em artes visuais, candomblecista, pansexual e ativista social. Oi, gente, tudo bem? E estamos aqui também com a mãe Cláudia Icandaiô, que é Ialorixá da Casa Axé Odé Aió. É estudante de Direito também na UEL. Recentemente recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Ordem dos Capelães do Brasil e Faculdade Febraica do Rio de Janeiro. É também empreendedora, tem o Quintal do Acarajé, faz acarajé maravilhosos aqui em Londrina, que é um super recomendo. E é responsável pelo Candaces aqui em Londrina, que daqui a pouco ela vai explicar melhor pra gente o que é o Candaces. É coordenadora, fundadora também do ICEID, que é o Instituto Cultural Iabá Dudu. É membro do Conselho da Promoção de Igualdade Racial de Londrina. É membro também do Conselho Municipal da Mulher de Londrina. E membro da Banca Avaliadora das Cotas Raciais do município. Olha que honra! E lésbica. E lésbica. Olha que honra ter essa mulher com esse currículo, com esse puta currículo aqui com a gente. E também é uma das pessoas que tem me introduzido aí nessa caminhada de militância, tem me ensinado bastante, tanto ela como a Gabi, né? A Gabi é a pessoa que está sempre me apoiando também, nas cagadas que a gente faz da vida. Sempre juntas. Uhum. E é isso, Gabi. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a gente já pode puxar o nosso papo. Primeiro, eu gostaria que a mãe Cláudia, né? Primeiro pedir a benção, sua benção, minha mãe. Deus abençoe a todos nós. Gabi é minha irmã mais velha também, é filha lá do Ilê Axé Funjó. Quem não conhece a minha história, é só ouvir o primeiro episódio que tá tudo lá contado. A pessoa que me ajudou bastante também nesse processo, né? Sua benção, minha irmã. Abençoe sua benção. E é isso. Eu gostaria que a mãe Cláudia falasse pra gente um pouquinho do Candaces e do ICEID. Boa tarde a todos, todas, todes. A bênção. Então, o Candaces, ele é uma rede de mulheres lésbicas e bissexuais negras do Brasil, que nasceu, né, com as companheiras, de uma reunião entre as companheiras da Bahia, Pernambuco e Curitiba, né, e Rio de Janeiro. Tem à frente Altamira Simões, Eliane Emetério, Rosângela Castro, Rivânia, né? E nasceu da necessidade de representatividade das mulheres lésbicas e bissexuais negras, né? Que são pautas extremamente importantes por conta dos espaços políticos e sociais que nós quase nunca temos espaço, né? Então fica aí uma matriz em Pernambuco, uma na Bahia, uma no Rio de Janeiro e em Curitiba, que é responsável por Curitiba é a grande griot da Rede Candaces, Eliane Emetério. E o ICEID já é um instituto, foi criado, pensado aqui em Londrina em outubro de 2016, né? Com esses andares, com essas voltas que o mundo dá, e vendo a desigualdade e a invisibilidade da mulher lésbica negra londrinense, que quase não tem protagonismo em Londrina, né? A gente sabe que o protagonismo da mulher negra em Londrina ele é muito mais acadêmico, né? E é um movimento unilateral dentro das faculdades que não transpassam, quase nunca transpassam os muros da faculdade. Então, pensando nisso, foi reunido um grupo de mulheres em outubro de 2016 e criou-se o ICEID, Instituto Cultural Egbeia Badundum, com protagonismo exclusivo de mulheres lésbicas negras.
E esse grupo tem a função e a responsabilidade de estar nos bairros onde há extrema vulnerabilidade social e leva para esses bairros o protagonismo da mulher negra, da mãe solo, né? Onde leva também cursos de culinária afro, para que essas mães não tenham que sair dos seus espaços de convívio, né? E possam estar ali fabricando comidas típicas para venda, para o seu subsustento dentro das periferias e levar aí a culinária afro para dentro dos seus espaços e não deixar os seus filhos menores à mercê da sociedade, que caiam na drogadição, que caiam no tráfico, né? Que a maior preocupação hoje é essa, vendo, né, partindo do princípio que o genocídio da população negra está muito alto, então essas mães podem estar trabalhando dentro de seus lares, levando essa cultura, disseminando a cultura da culinária afro dentro dos bairros, com a venda de pão de inhame, de acarajé, do mugunzá, né? E vendo e cuidando, tendo tempo para cuidar dos seus filhos. Esse é o intuito, principal foco do ICEID dentro de Londrina. Muito bem, muito importante para a gente e para os nossos, né? Para ajudar. Então hoje a gente está aqui para bater um papo de pretas, para falar um pouco da mulher negra na sociedade, né? Considerando que 61% das mulheres que são mães solos, que é um público que o Instituto atende, inclusive, né? São negras e elas chefiam 40% dos lares brasileiros com uma renda 27% inferior aos outros lares. E as mulheres brancas ganham 70% a mais que as mulheres negras aqui no Brasil, que é um absurdo isso nos dias de hoje, né? É a desigualdade. A desigualdade. E essa desigualdade, ela tem sempre que estar grifada com um D muito maiúsculo, né? Porque quando se fala em feminismo, a gente tem... A primeira pergunta que eu faço a mim mesma e às minhas companheiras de militâncias, companheiras negras, né? Quando se fala em feminismo, de que feminismo nós estamos falando? Sim. Né? Porque parte-se de um pressuposto que o feminismo começa lá na década de 30, 40, né? Muito antes disso, nos Estados Unidos, lá em 1837. E esse feminismo, ele era quem? Ele era branco. Por que não se via mulher preta nesse feminismo europeu? Porque a mulher preta já estava trabalhando nessa época para as famílias brancas, para a mulher branca poder ir lá lutar pelas causas dela, né? Então, veja, 1738, né? Começou aí essa revolução de ideias e de direitos feministas. Então, quando se fala em feminismo, a gente já começa um ponto de interrogação muito grande. Que feminismo? A quem pertence essa palavra feminismo? Quem de fato tem direito a essa fala feminista? Porque enquanto as mulheres brancas estavam indo para as ruas, adquirindo seus direitos, brigando pelos seus direitos, tanto de cidadão, constitucional, né, tudo gera em torno desse direito, as mulheres negras estavam deixando seus filhos já lá atrás, né, Europa, cuidando dos filhos das senhoras brancas. E todas as conquistas desse feminismo embranquecido não chegavam às portas das mulheres negras, né? Porque não eram mulheres, eram seres sem almas, logo seres sem direcionamentos, seres sem direitos e seres sem visibilidade. Um ser extremamente escravizado, invisibilizado e inferiorizado. Então é muito importante hoje, né? É importante e bizarro quando se fala em feminismo, tem que fazer esse separatismo entre o feminismo branco e o feminismo preto. Porque o feminismo branco não nos contempla. Porque a pauta da mulher branca não é a nossa pauta. E quando se faz uma conjunção
quando se faz uma união desse feminismo branco e negro, geralmente nós não temos espaço de fala, porque estamos muito acostumadas a elas falarem por nós. E nós temos que ser nós, por nós, porque nós temos um protagonismo próprio. Embora durante quase 300 anos fomos silenciadas pelas nossas cores, pelas nossas crenças, pela nossa falta de oportunidade, né? Ainda assim, hoje temos que lutar por esse feminismo e protagonismo preto e fazer valer a pena os nossos direitos e também saber o nosso lugar de fala, o nosso espaço de fala, né? E a nossa conduta e postura preta. Porque geralmente vamos esclarecer, não, vamos escurecer esse papo, né? Então é muito importante esse papo de pretas, porque é um escurecimento para essa sociedade. Sim. E nós temos que estar o tempo inteiro autoafirmando para que as pessoas não temam, mas que respeitem que nós temos posicionamentos e temos espaços importantíssimos e pautas importantíssimas. Gente, vou parar por aqui, senão eu vou falar a tarde inteira. Fica à vontade, está sendo ótima essa conversa, né? Eu acho que o que a senhora fala é muito importante pra gente reforçar isso, né? Que desde sempre a gente tá aqui cuidando dos filhos, sendo ama de leite, indo pra tudo quanto é lugar, carregando o filho delas enquanto elas trabalham, lutam e tudo. Mas também acho importante a gente agregar, né? Então, assim, a gente tá aqui lutando pelo nosso feminismo e a gente quer apoio. A gente quer apoio das mulheres brancas, a gente quer apoio dos homens, a gente quer... E o que é importante é ressaltar que é apoio, não é tomar nosso lugar, porque a gente não vai deixar de falar. E como a gente tava falando antes de começar o podcast, se vocês não abrem a porta, a gente arromba. Uhum. Então deixa a gente entrar, né? Sim. E como o censo mostrou, a gente continua sendo quem ganha menos e quem trabalha mais. E quem tá lá na base, né? Quem trabalha mais, sim. Quando a mulher preta se move, o mundo se move. Sim. E isso é ancestral. Na nossa religião, isso vem desde sempre. Você não vê uma história de uma orixá, né? De uma Oxum, sendo escravizada, ela tá sempre rainha, ela tá sempre forte, ela tá sempre cuidando da aldeia, ela tá sempre fazendo os feitiços, ela tá sempre curando, ela tá sempre trazendo prosperidade. E isso que a gente carrega no sangue, é isso que a gente tá aqui pra lutar, né? E trazer isso de volta e reforçar isso e fazer que essa mensagem chegue na periferia, porque é onde estão essas mulheres negras. Porque na universidade, como a senhora falou, né, aqui em Londrina, o nosso feminismo ele tá na universidade e não chega nas favelas. A gente transita por lá, a gente sabe que não chega. Sim. Então a nossa obrigação é ter meios e facilitar os meios para que essas informações cheguem lá. Porque é isso que a gente tá falando, a gente sabe, né? A gente sabe o que a gente precisa. A gente não sabe ainda como levar essa informação até lá. Então a gente vai pelas escolas, a gente vai pelos movimentos sociais, a gente vai numa roda de conversa. Como que se organiza isso, né? Como que fomenta para que essa informação chegue lá? É sempre esse o ponto que eu fico atrás com os movimentos sociais, né? Porque é muito difícil chegar a essa conversa. Mas você veja bem, Gabi, quando falam assim, a gente não sabe como fazer para chegar até lá, sabemos. Caímos na comodidade do dia a dia, entende? E caímos também nas prioridades do dia a dia. Então, quando se fala em como fazer para chegar a esse protagonismo preto, esse movimento social até a periferia, é fazendo um pod dentro da periferia. É levando podfãs dentro de um João Turquino, dentro de uma União da Vitória, dentro do Mr. Thomas, entende? Porque senão acabamos caindo num movimento circular de falando nós, para nós e conosco. Porque quando se fala em palestras, quando se fala em movimentos, quando se fala em palestras e em escurecimento, né? Em escurecimento de informações, quando se inicia, se organiza grandes palestras pretas, quem são os convidados? A professora doutora da universidade. A professora doutora em enfermagem, preta. A professora doutora em direito. A professora doutora em arquitetura, preta. Que fala para quem? Para os alunos. Os alunos já estão dentro das universidades.
Então, por que não? Essa é a minha briga 10 anos dentro de Londrina. Você precisa falar algo? Então, por que não você organizar uma equipe interdisciplinar, tá? E pedagógica, e fazer esse desafio em fazer essas palestras dentro desses centros comunitários de periferia? Porque todo mundo sabe de que forma nós chegamos na faculdade, com muita luta, com muita dedicação, com muita humilhação, sim. Porque para você passar num vestibular da UEL, é 1000 para uma preta. E o tanto de coisa que você abre mão pra estar ali, né? O tanto de que você teve que estudar, o tanto que você teve que deixar de comprar um pão pra comprar passagem pra ir pro vestibular, né? Entende? Então, eu acredito, né, é um pensar muito exclusivista, eu acho que meu, é o poder pensar em não precisarmos mais essas políticas afirmativas públicas, chegar um dia em que nós não precisamos falar sobre sobre os nossos, mas sim para os nossos dentro dessas periferias. Porque muitas das vezes você vê esse desvio preto acontecendo quando esse adolescente chega na 5ª série, por exemplo. A desmotivação, a falta de alimentação dentro de seus lares, né? A falta de incentivo da comunidade, dos pais, passando do pressuposto que os pais são, na sua grande total maioria, semi-analfabetos, desesperançados socialmente. Então, quando essa criança chega na idade de 14 anos, você vai ver uma série de repetência contínua, né? E vai chegar dentro da sala de aula, ele geralmente está com muita fome, ele geralmente está com sono, ou ele geralmente está cansado porque ele teve que trabalhar o dia inteiro para ajudar os pais dentro da casa. Aí chega numa sala de aula, ele pega um professor que está ali não por amor à profissão, mas porque ele já está com seu salário garantido. E ele nunca, quase nunca, nós estamos falando no protagonismo preto dentro das escolas públicas. E esse professor, que muitas vezes está lá pelo salário, porque já é concursado, porque já é formado, e ele não precisa estar ouvindo ofensas desse aluno, ele não está interessado se o aluno está dormindo. Ele vai dar uma nota baixa. Ele vai reprovar. E é onde precisa entrar essa equipe pedagógica para dar esse incentivo a esse adolescente preto dentro das salas de aula. O que não ocorre. Hoje, século XXI, estamos no ano de 2022 e olha a grande desistência em massa dos adolescentes pretos. Então, quando se fala no protagonismo, né, e falar para os nossos, mas é falar para os nossos lá nessa base. Para que eles usem vocês ou nós como exemplo de mulheres pretas, né, que vêm de periferia, que vêm de uma realidade, entende, que eles também vivem. Porque é muito fácil eles se espelharem num Tiago Fragoso da vida, numa Gisele Bündchen, numa Marjorie Este Ano, que são pessoas brancas que vêm também de uma realidade, entende, periférica, mas são brancos. E é diferente, né? E jeito é que a gente é diferente. recebido pela sociedade, né? Quando vê uma fã da vida chegar dentro dessa periferia e contar a história dela, é bem essa coisa do africanismo mesmo. Eles estão vendo uma princesa negra contando a história dela. Quando vê uma Gabriela chegar e falar da trajetória dela dentro da escola, né, microempreendedora, né, que vem aí com costuras belíssimas, também militante e também já com curso acadêmico concluído, eles vão se espelhar na rainha Gabriela. Ai, Vão que se fofo, espelhar. assim, chora. Vão se espelhar na rainha Fansley, entende? Vão se espelhar numa matriarca Icandaiô, como vão se espelhar numa matriarca que já foi embora e que não teve essa mesma oportunidade. Entende? Então a gente precisa pensar de que forma, não é de que forma, nós sabemos o caminho. Só que o nosso comodismo e as nossas prioridades
faz com que nós não tenhamos força para chegar até lá. Nós temos até foco, mas a gente geralmente desiste no meio do caminho porque a gente tem outras prioridades. Então, se a gente falar num contexto de protagonismo de mulher preta, de protagonismo de adolescência preta e de dificuldades sociais, não digo nem a financeira, porque a financeira a gente já nasce com essa dificuldade, mas essa dificuldade social de caminhar, de transitar entre outros espaços, nós precisamos fazer com que um pó de fãs chegue até essa periferia. Que vai falar com a Chiquinha da barraca de cocada, que vai falar com o seu João, que vende água sanitária, com o Joaquim, que vende pão. Porque são essas histórias que têm que chegar para essa sociedade que nós temos a oportunidade de transitar. Temos que levar o Pó de Fãs e a nossa cultura e mostrar até onde a gente pode ir, chegar e brigar pelo nosso lugar na sociedade, né? A gente começou também falando sobre a solidão da mulher negra, né? Como essas mulheres, elas ficam sozinhas nos lares, né? E por que elas ficam sozinhas? Começa ali desde a solidão da mulher negra, quando acha um parceiro e é um parceiro negro, ele fica encarcerado, ele é morto, ele é subjugado, né? Então, a gente queria ouvir também sobre isso. A solidão da mulher negra, ela começa... As pessoas têm costume de falar na solidão da mulher negra já no envelhecimento, né? E nós não podemos pensar na solidão da mulher negra com envelhecimento. Nós temos que pensar na solidão da mulher negra a partir dos seus 18, 19 anos. A mulher negra jovem, com tudo em cima, com uma melanina maravilhosa, com um corpo maravilhoso, né? Independente da curvatura do corpo, porque nós temos um corpo próprio, com formas próprias, né? E que amamos cada parte dela. Então, a solidão da mulher negra, embora as pessoas acreditem que não, ela começa aos 18 anos na sua descoberta sobre a sua sexualidade. Antes, né? Porque o desenvolvimento do indivíduo negro, ele sempre é atravessado por vários tipos de sofrimento. E aí o racismo, atravessando nisso, ele agride tanto a nossa psique, de forma que a gente se coloca numa posição de a gente mesmo se subjugar e se submeter a lugares que a gente não quer estar, só para poder ter um parceiro do lado, né? Que parceiro? Quem é esse parceiro? Então, quando se fala disso, entende, da solidão da mulher negra, a mulher negra se sentir pertencente a espaços embranquecidos, logo virar motivo de troféu para homens brancos e vice-versa. Porque é muito raro, é muito bonito hoje, tá? Eu digo hoje a atualidade, porque eu sou uma mulher de 49 anos, mas é muito bonito hoje ver todo esse movimento preto com uma conjuntura de casais pretos. Porque está voltando essa conscientização de que eu tenho que me unir aos pares. Né? Hoje, vocês adolescentes têm uma forma engraçada de falar a relação interracial de palmitagem, né? Quando eu ouvi fulano falando, fulano é palmiteiro. Então, assim, as pessoas também acham muito ruim a forma de palmitagem ou a relação interracial, né? Mas quando se coloca um homem preto numa balada, é óbvio que ele não vai olhar para uma mulher preta, porque é muito raro ele se interessar pelo corpo da mulher preta em si. Mas isso é porque ele não vê beleza em si mesmo. Como que ele vai ver beleza no semelhante? Né? Que vem desde, o trabalhar o amor próprio, racismo, né? O auto-amor, é trabalhar esse amor próprio. Né? Então, aí, quando ela chega numa idade já avançada, de seus 50 anos, ela já passa por uma fase de extrema solidão. Ela não só se tornou uma mãe solo,
como ela se transformou numa grande matriarca solo, porque seus filhos cresceram e fizeram suas próprias vidas, trilharam seus próprios caminhos, né? Então, aquela mulher que na juventude ela foi solo por toda uma vida estigmatizada e depreciada, ela se torna uma mulher sozinha, incompreendida e com vários traumas do passado e de identidade. Precisamos trabalhar, entende, o psicólogo desta mulher preta na sua solidão. Sim. Nós precisamos entender e diminuir, fazer com que nós consigamos diminuir este medo da solidão. Porque, assim, as outras mulheres, em sua grande maioria, elas têm sempre um contexto e um coletivo de mulheres brancas em que se reúnem finais de semana para um bailão, para uma reunião com chás. E essa mulher preta, quem que deu essa oportunidade a ela? Quem parou para ouvir os dilemas e os traumas e os medos dessa mulher preta solo? De que forma ela vai findar os seus dias na Terra? Sim. Então, é muito complicado falar em solidão da mulher negra, porque quem tem tempo? Quem pode fazer esse trabalho? De que forma vamos descobrir em que situação está essas mulheres pretas e solo? Porque eu posso estar com 49 anos e ser uma mulher solo. Mas antes de pensar na solidão da mulher negra, nós temos que pensar na resistência, na forma com que essa mulher vai chegar. Com que cabeça, com que psicológico ela vai chegar aos 49. Né? E com que oportunidade. Quem são as pessoas que caminham ao lado dessa mulher preta? Quais as oportunidades de inclusão social ela tem? Então, é um leque vasto de pesquisa e de reparação. Mas quando a gente fala dessa reparação, a gente fica sempre pautando na reparação social, e essa reparação social não vai vir do povo branco. Mas e como nós faremos para montar uma equipe para dar conta dessa demanda, da solidão, entende? E do emocional dessas mulheres? Quem está preparado? Então, são projetos preparando para preparar. Sim. Né? Porque você também não pode simplesmente chegar de uma forma completamente despreparada e descontextualizada para dar suporte a essa mulher. Então, para chegar num momento em dar suporte a uma mulher preta, com seus 50, 60 anos, nós precisamos hoje trabalhar a mente dos jovens de 18 que estão se suicidando. Nós estamos numa geração muito perigosa, muito fragilizada, em que a grande maioria dos jovens estão com síndromes diversas. A síndrome do pânico, a crise de ansiedade, de bipolaridade, depressão crônica. Quem são os culpados? Quem está formando isso? Como fazer para amenizar ou para diminuir o alto índice de suicídio dessa população? Que, em sua grande maioria, são adolescentes pretos. Eu, enquanto psicóloga clínica, né, acho triste o fato da população negra não ser o público que procura atendimento, que procura o meu atendimento clínico, né? Não tem acesso e conhecimento e recurso para isso. E é isso que a gente precisa, viabilizar esse autocuidado com os nossos, com essa população que realmente precisa, e olhar para isso. E é muito... Desculpa. E é muito importante a gente ter esse acompanhamento, porque quando a gente tá ali na adolescência e a gente percebe, a gente, jovens negros, o como o nosso corpo é hipersexualizado,
E mesmo assim a gente continua sozinho, é muito importante ter esse acompanhamento, né? Muito para não cair, porque senão qualquer tipo de relação se torna muito prejudicial quando a gente não consegue lidar com isso. Então eu sempre fui uma mulher de quadril grande, peito grande, magra. Então meu corpo sempre foi hipersexualizado desde sempre. Sempre tive a mesma altura, sempre fui, né? Então nunca me senti só, porque sempre tinham homens, mulheres e, né, atrás. Então nunca me senti só. E a partir do momento que eu entendi que só tinha companheiros porque meu corpo era hipersexualizado, daí que vem toda essa ansiedade, essa depressão, essa angústia. E a gente precisa de um tratamento para cuidar disso. Porque sozinho a gente pira, né? É importante a gente procurar essa ajuda, esse tratamento, estar aberto, né, com um profissional que esteja qualificado também para acolher essa demanda de uma forma assertiva, né, para ouvir, para que a gente possa se apropriar da nossa própria história e se colocar no que a gente deve aceitar ou não para nós mesmos. Entra mais uma vez, né, o projeto de políticas públicas e sociais. Sim. Porque para fazer essa descoberta, como você mesmo falou, enquanto psicóloga, não é nem a falta de conhecimento, né? E nem a falta de oportunidade, mas a falta de recurso. Sim. Mais uma vez, nós temos que jogar essa responsabilidade para cima do poder público, né? Do município, dos órgãos competentes, para que se possa criar um núcleo de atendimento periférico. Um ponto importante, que inclusive vai ser até o nosso próximo tema do PodFans, é a gente se conscientizar para quem a gente está escolhendo para se representar agora nas próximas eleições, porque a gente precisa de pessoas nos representando que esteja realmente olhando para essas demandas, né? Que esteja assim, que a gente sabe que a gente vai poder cobrar, falar e então é importante a gente se conscientizar, votar de uma forma prudente, porque a gente tem que colocar gente que realmente nos representa, para a gente poder conseguir chegar perto de ter acesso a essas políticas públicas, a esse atendimento, a ter esse recurso para poder fazer esse trabalho também, né? É importante o fortalecimento do povo preto. Sim. E de trabalhos de base contínuo, constante, entende? Para que se consiga de um grupo de 30 pessoas pretas, entre homens e mulheres, tá? Nós possamos nos unir e tirar 5 para estarem dentro desses espaços políticos de representatividade. Sim, porque quem melhor do que nós mesmos para representar e falar sobre a gente, né? Então, como a gente começou dizendo, uma mulher branca ou um homem branco, ele não vai olhar para o nosso sofrimento, para o que a gente precisa, a gente mesmo tem que estar lá, que tem que... E eu acho que entender isso traz de novo sobre as nossas situações, sobre os nossos relacionamentos, né? Uhum. Por isso que é tão difícil hoje a gente continuar se relacionando com homens, mulheres, brancas, e tá voltando agora a procurar nossos pares, né? E tá voltando agora, tá deixando de ser palmiteiro, né? Como é importante essa nossa relação com homens e mulheres negros pra gente ter nossos pares, né? Saber como é a dor. Só um homem negro entende a dor de uma mulher negra, só uma mulher negra entende a dor de uma mulher negra. Então, ter um colo para você chorar e a pessoa vai saber o que está acontecendo. É muito importante isso. E para representação política é a mesma coisa, né? A gente precisa que quem esteja lá, quem entende, porque também não adianta colocar um homem negro que vota no Bolsonaro, né? Não, gente. Não adianta. Gente, né? A gente tem que uma colocar mulher negra que vote nele também. Sim, a gente tem que colocar quem entende, quem tá do nosso lado, né? Igual a gente tem aqui em Londrina a vereadora lésbica, né? Que é a favor do Bolsonaro, como que consegue? Prefiro nem comentar, né? Porque quando se fala em certos nomes, dá poder para o negativo. Nós somos 3 mulheres pretas, lésbicas, né? Que trabalhamos com energia e ancestralidade. Então, assim, também temos que frisar muito bem
que não basta ser preto para estar dentro da política, precisa ser preto, entender da dororidade preta e da dororidade de cultura de povos tradicionais. Exato, e que tenha a mesma luta, né? Que os pensamentos estejam alinhados e que a gente consiga alinhar o pensamento de toda a nossa população. Porque é muito engraçado quando a gente fala sobre a união dos descendentes japoneses. Nossa, que bonito, né? Eles vêm aqui pro Brasil e eles têm as sociedades deles, e eles se unem, e eles vão lá, eles tocam Mondori, que legal, né? Vamos se unir então, povo preto? Ah, não. Mas daí, né? Vai juntar essa pretaiada? Vai fazer o quê? Então, né, a gente conseguir organizar esses pensamentos e conseguir trazer mais gente do terreiro, não precisa participar da religião, mas para conversar, conseguir trazer gente pro samba para conversar, para entender, para capoeira, pro rap, Para trazer dança afro, para dança corporal, o conhecer o seu corpo através dessa dança afro. Sabe, é o conhecimento a sensação de pertencimento. Exato. Trazer isso de volta, né? Resgatar as nossas origens. Mas quando fala nisso, Gabi, a gente parte lá para trás, né? Que a aula que eu tive hoje, embora muito curta, para mim, eu acredito que eu vou ter uma grande paixão dentro desse curso. Hoje foi a primeira aula, mas, tipo assim, apesar de ser uma professora branca, mas que vem trazendo esse recorte, né, da antropologia lá de 1600, extremamente europeia, né, extremamente colonizadora, extremamente racista. Quando se fala do espaço, do sentimento de pertença, fazendo um apanhado disso tudo que nós já falamos até agora, quando fala da mulher negra estar relacionado com o homem negro. Ainda assim, a mulher negra vai estar sempre no papel de submissão. É por isso que o feminismo negro é muito importante. Não para que ela seja mais que o homem, mas para que ela esteja em pé de igualdade social. Porque quando se fala, a mulher quer ser feminista porque quer ser igual ao homem, então vai apanhar como homem. Não, não é isso. Porque ela já vem apanhando desde o ventre, os seus ancestrais já vêm apanhando, né? Então, a aula de hoje, para mim, eu acho que eu vou me apaixonar pela antropologia, porque vem falando sobre esse racismo, sobre essa falta de oportunidade, sobre essa falta, entre aspas, de seres sem almas, seres escravizados, seres invisibilizados, seres desoportunizados, né? Então, quando fala na igualdade da mulher e do homem, é nessa igualdade social do caminhar junto, do saber entender, né? Mas a sociedade está partindo por um viés muito perigoso, que é o alto índice de feminicídio. E quase 60% desse feminicídio acontece com mulheres pretas. Do mesmo jeito que os estupros. Do mesmo jeito que os estupros, pelo corpo ser hipersexualizado, não, prostituídos. Nós somos mulheres que já nascemos com corpos prostituídos. E de como todo mundo acha que tem direito de fazer o que quer com o nosso corpo. Porque o nosso corpo tá ali para servir, não tá ali para ser nosso, né? Então, da onde vem tudo isso e como que a gente faz para repensar tudo isso e impor que não é isso, né? E a autoconsciência de que briga de marido e mulher se mete a colher. Aí já parte do independente se essa mulher é preta ou não preta. É uma mulher. Mas essa visão, esse olhar, será que esse olhar que nós temos para que briga de marido e mulher se mete a colher sim, a mulher branca ela vai ter esse olhar? Não. Porque geralmente se você está apanhando é porque você é vagabunda, porque você fez alguma coisa para estar apanhando, ou porque você é drogada, ou porque o seu marido é marginal, né? Porque seu marido saiu da cadeia. Como é que eu vou me meter, né, na briga desse casal se o marido acabou de sair da cadeia? Se ele é mas e aí? Porque o homem preto, ele também traz essa coisa. Ou ele é hipersexualizado, ou ele é marginalizado e ele é violento, né? Porque o homem preto, ele é sempre violento, ele é sempre o mito do estuprador.
né? Então, como que a gente faz para resgatar isso também? Porque enquanto a gente vê ele assim, enquanto a sociedade vê ele assim, ele vai continuar ficando com a branca. Porque se a gente que é mulher negra, a gente tem medo de se relacionar com os nossos homens, né, com as nossas mulheres, com os nossos iguais, porque a mulher preta ela tem fama de ser brava e o homem preto tem fama de ser violento. Pra que a gente vai querer? Pra que a gente vai querer se relacionar com uma pessoa assim? Se a gente já vem com esse estigma, se a gente olha pra mulher preta e fala, e vê ela se impondo, e vê ela falando às vezes a mesma coisa que a mulher branca tá falando, e ela é a preta raivosa. Ela é a barraqueira. Ela é a barraqueira, ela alto, ela se impõe, né? Então a gente tem que resgatar tudo isso, olhar para nós com amor, com carinho, né? Para os nossos iguais, para os nossos semelhantes, e ver que tem amor ali e que esse corpo precisa ser amado e precisa ser entendido como tal. E respeitado. E respeitado. E para conseguir isso, para que a gente consiga olhar para o nosso igual dessa forma, com carinho, com respeito, com empatia, a gente só consegue quando a gente conseguir se olhar no espelho, se olhar pra gente mesmo com esse mesmo carinho, com esse mesmo respeito, com essa mesma empatia, né? Quando a gente conseguir desconstruir todo esse embranquecimento que a gente cresce internalizando, né? A criança preta almeja a branquitude, ela não almeja a negritude, não tem um referencial da mulher preta para uma menina preta, né? Haja visto as bonecas, né? Sim. Que hoje também está tomando uma proporção maravilhosa de bonecas pretas, bonecas de cabelo crespo, né? Bonecas que são intituladas como rainhas, bonecas pretas amputadas, bonecas pretas transgênero. Com vitiligo, com trança, com black, né? com com tudo, black, né? com luzes, com tudo. Luciana, da Zuri Boneca de Pano, é uma mulher que também foi formada na UEL, né? E vem trazendo esse trabalho maravilhoso dentro de Londrina. E muito importante. E muito importante, fazendo com que as crianças pretas e não pretas olhem esse trabalho, se identifiquem e vá fazendo essa disseminação, né? Então, quando a gente fala nessa referência, essas crianças do século XXI não têm essa referência. As crianças do século XX não tiveram referência. As crianças do século XIX, XV não tiveram essa referência. Mas é para isso que o candomblé já existe há mais de 1000 anos. E as pessoas insistem em nos demonizar. Porque o candomblé traz essa referência ancestral, traz essa importância de que nós não somos escravos, fomos escravizados, mas que esses escravizados são reis e rainhas de uma terra própria. Esses reis e rainhas que a Europa, os europeus insistem em denominar como seres sem alma, são reis e rainhas e tem uma história lindíssima. Então, esse trabalho é muito gostoso dentro das casas de candomblé, né? Propriamente dita falando, as casas de candomblé, porque a Umbanda é uma religião típica e unicamente brasileira. A gente não pode misturar, né, alhos com bugalhos, como diz o Joey, cueto, cada um no seu lugar. Então, assim, quando se fala nessa história, nessa tradição, a gente tem que colocar isso dentro das escolas. E não importa qual é a forma de repressão que nós vamos ter. A gente já tem uma lei que há um tempo para falar sobre essa cultura afro-brasileira que a gente tem, só que não é aplicada, né? Não, então nós não temos. Então, e que quando a gente precisa, aplicada, as professoras são levadas para o Ministério Público, porque falou sobre candomblé, sobre macumba nas escolas. A gente precisa brigar para que seja. Porque assim, eu fui criada, eu cresci dentro de uma comunidade evangélica e não conhecia a história afro-brasileira, nunca tive contato na escola. E quando essa lei, eu esqueci agora qual lei é, a senhora lembra, mãe? 10.639, atual 11.145. Quando ela foi instituída, eu lembro que eu tinha uns 9 anos, devia estar na 5ª, 4ª série, era para eu ter sabido naquela época. E aí eu fico pensando qual seria a diferença de ter tido isso na minha trajetória acadêmica e escolar, dentro da academia, né? Porque era uma época que eu me odiava.
Eu não consigo olhar no espelho. Talvez que diferença isso teria feito pra mim? Então, você não pegou, e quando eu sou um pouco mais nova, quando eu peguei já era uma coisa tipo assim, vamos falar sobre preto? Vamos falar sobre preto. Então vamos falar sobre Zumbi dos Palmares, que foi escravizado e reagiu. Né? Vamos falar sobre pretos, vamos falar sobre pretos. Então vamos falar, sei lá, sobre as máscaras africanas sem nenhum contexto, né? Então, eu acho que agora tá começando as próximas gerações, os meus filhos, os filhos de vocês, eles vêm com força. E eles vêm para mudar essa geração, né? Sempre vem uma esperança maior, né, na próxima geração e de como o caminho deles fica mais fácil. Tem muita coisa para se aprender e muita coisa para mudar. Hoje a gente vê entre os jovens falando muito sobre o afrofuturismo, que é como a linguagem pop tá sempre presente. Então, o Pantera Negra é um mundo afrofuturista. Maravilhoso. E como isso tá lá presente, e como as crianças se enxergam e se veem naquilo, e participam, e compram, e se veem e querem estar igual, né? Então as mulheres de cabeça raspada, igual as que tem no filme, as guerreiras, hoje não é mais estranho ver uma mulher negra de cabeça raspada por aí, como era 10 anos atrás. E isso, assim, há pouco tempo, há 10 anos atrás, né? A gente não vai nem falar. É que vocês estão assim no Pantera Negra, que foi acho que o ano passado, o ano retrasado. 2017, 18, Não, né? não, foi na era pandemia, que as pessoas ficaram com medo de ir pro cinema, mais ou menos 19 e 20. Vem aí Pantera Negra, que, né, foi um boom mundial, mas que não é da época de vocês, né? Tinha ali o desenho Super Choque, Super choque. Ah, é da minha infância também. né? Peguei. Um menino negro com superpoderes, né? E que vinha em cima de um skate. Star Trek, que tinha a comandante negra, e assim por diante, né? Então hoje a gente... Globetrotters não é da época de vocês, se vocês forem pesquisar, é um grupo de basquete americano, todos eles negros, e que tiravam, né? Aí saiu as brincadeiras, o que você está escondendo dentro do cabelo, porque dentro da quadra de basquete, eles tiravam tudo de dentro do cabelo, black. Então, era uma bola perdida, era um rádio. Então, só que quem assistia isso? Eram as crianças pretas. Porque geralmente as crianças brancas estavam onde? Nos seus clubes, nas suas festinhas particulares. Então, essa referência preta já vem, né, de longa data. Mas hoje tomou uma proporção muito maior. E hoje é muito mais fácil, né? Então hoje qualquer um pode entrar no YouTube, no Spotify e ouvir isso daqui. E ouvir a nossa conversa. Né? Qualquer um pode entrar numa Netflix e procurar um filme que traga uma referência dessa. Nos livros, tem muito livro bom. Hoje tem o Ale Santos, que escreve sobre afrofuturismo, e ele traz um universo todo, né? E para mostrar como a nossa religião é linda, como o nosso cabelo é lindo, como o nosso corpo é lindo e como o amor entre os nossos é bonito, né? E como a gente tem esse poder de crescer, de se unir e de ter a nossa própria comunidade. Não que a gente não queira participar de todo mundo, e a gente quer. E a gente quer nosso espaço lá dentro. Sim. Mas como a gente pode e a gente consegue se unir e tá ali presente e tá em uma sociedade completamente organizada e às vezes muito mais avançada. E para isso acontecer, nós precisamos, enquanto mulheres pretas, que temos espaços de fala, como diz você, se não abrirem a porta, a gente arromba. E se não conseguirmos arrombar porque ela é de ferro, nós passamos pela fechadura. Nós precisamos conscientizar esses jovens de hoje e de ontem. Por favor, gente, vocês que vão ouvir, que estão ouvindo Podfãs, estudarem políticas, saber de política, saber entender a política, entende? Para que sejam politizados, para que saibam dos seus direitos, porque nós estamos numa geração semi-alienada, numa geração celular, McDonald's e Nutella. Não é nem Coca-Cola, porque Coca-Cola é da minha época, né? Então, principalmente os jovens pretos e pretas, eles precisam saber entender a política, eles precisam saber entender a história da política, porque não só
o entender por entender, mas saber exatamente os seus direitos, os seus espaços e como reivindicar esses espaços, né? Então, não adianta nós fazermos uma construção de conscientização sobre o poder preto se os nossos pretos não entenderem de política. Sim, e eu acho que além de entender, aprender, entender, se politizar, é muito, muito importante a gente replicar, falar, brigar, falar, porque assim, não faz muito tempo que eu me formei, né? Eu acho que tem só uns 5 anos por aí. Só 5 anos. Eu lembro que na faculdade eu me questionava, assim, eu não tinha nenhuma referência de autores negros, e tem autores maravilhosos. Sim. E aí quando eu resolvi estudar sobre buscar esses autores, eu achava que não tinha nada, mas tem. E aí, por quê? Porque E assim, são bons e são revolucionários, né? eu não tive. Então é importante a gente falar, repetir, falar de novo, brigar, se impor, para que mais pessoas, pelo menos se escolherem não participar, não lutar junto, mas que pelo menos saibam que existe essa luta e que nós estamos aqui querendo o que é nosso, brigando pelo nosso espaço, brigando pela nossa dignidade, né, enquanto mulheres pretas, pessoas pretas na sociedade. E saber quem são esses políticos pretos, né? Quem é que sabe de fato a história do Brasil? Quantos presidentes pretos existiram de fato no Brasil? Vocês sabem? Quem foi o primeiro presidente negro do Brasil? São histórias que nos são omitidas e que você não vê nos livros. Quantos presidentes pretos do Brasil você conhece, Fã? Quantos você conhece, Gabi? Nenhum, né? A gente não tem acesso a essa história e a gente não aprende na escola. Tá? Quais são os nomes importantes dessas ruas? Quem são essas pessoas cujam tem a honra póstuma, né, de ter seus nomes nas ruas e vielas? Então, quer dizer, quando se fala em presidente preto, automaticamente se pensa em Lula. Mas tem o primeiro presidente preto surgiu no Rio de Janeiro, né? Filho de lavadeira com sapateiro, que é Nilo Peçanha. Por que o nome de Nilo Peçanha não está nesse auto? Né? Como foi a trajetória de Nilo Peçanha? Como que Nilo Peçanha se tornou presidente? E por que foi omitido dos livros de história tal informação tão importante para a referência? Porque ele era preto, de morro, filho de uma lavadeira com sapateiro. E como o nosso povo é embranquecido, né? Porque quando a gente tem acesso, eles são brancos já. A história já transformou eles em pessoas brancas. E é uma história preta contada por pessoas brancas. É realmente isso, né? Então, quer dizer, qual é o próximo? Quem foi a mulher de maior importância dentro da conjuntura política do país que foi boicotada? Dilma. Né? Embora nome alemão, se eu não me engano, Rousseff, né? Mas uma mulher que foi prostituída pela sociedade, né? Difamada pela sociedade, descaracterizada pela sociedade. Por quê? Porque não tinha um homem ao seu lado. Porque é isso que a sociedade está acostumada. Não importa se você é branca, se você é preta. Se você é branca e você é bonita, você é prostituta, porque você tem de tudo, mas ninguém sabe a sua trajetória. Se você é preto, no mínimo você deu golpe em alguém para estar no cargo que você ocupa. Né? Então já vem toda essa estigmatização sob o olhar masculino. Nós vivemos não num país, nós vivemos num mundo misógino, machista, escravocrata e excludente quando se trata de mulher, principalmente se ela for preta. Sim. Então nós precisamos fazer esse resgate dessas histórias pretas, né? Haja visto o Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma história contada por um homem branco, onde a atriz principal era preta,
A cozinheira era preta, mas quem fazia o protagonismo principal era a senhora branca. Dona Benta era a dona do sítio, quem fazia comida era a tia Anastácia. E o nome da farinha é? Dona Benta. Dona Benta. Então, quer dizer, o Visconde de Sabugosa era tão mal quanto, fazia um papel de jogos, de intrigas, mas quem levava a culpa era... Nossa, sim. Então, ninguém nunca ouviu dizer assim, se você for mal, o Papai Noel vai te pegar. Mas fala que se você for mal, o boi da cara preta vai te assustar. O homem do saco nunca é preto e rico. Nunca é branco e rico, é sempre preto e pobre. Né? A bruxa nunca é preta. Nunca é branca, ela é sempre preta. Então, olha quantas coisas nós precisamos desmistificar e empretecer para essas crianças de hoje. Então, vamos lá, do 20 de novembro. O que acontece 20 de novembro? Dia da Consciência Negra. Que consciência? Porque é uma consciência negra que só faz abaiomes. Então, de que consciência se fala? Então, são 2 momentos em que você aparece, que Gabi aparece, que eu apareço. 13 de maio, que eu detesto essa data, porque não me representa. Nunca foi o dia da abolição da escravatura e nunca será, porque foi uma jogada política, que uma princesa branca achou que estava fazendo um favor, deu uma falsa libertação dos escravos e jogou os escravos na rua sem um idioma, sem uma condição de vida, sem um pedaço de chão, obrigando automaticamente esses pretos falsamente escravizados a se submeterem a continuar escravizados porque não tinham idioma. Foi realmente uma carta de despejo, onde o preto continuou na posição de escravo em troca de ter moradia e alimentação. Entende? E o 20 de novembro faz o quê? Então a gente vai fazer abaiomes e a gente vai falar sobre... Porque daí fica um ponto de interrogação. Sim. A Baiome não representa uma consciência negra. Ela tem toda uma representatividade da travessia dos negros até chegar ao Brasil. Para que essas crianças não se sentissem só, é onde cai a solidão. Né? Quando se falar da solidão da mulher, já lá aqui, chegando comigo, mas essa solidão já veio nesse navio negreiro. De uma forma ultrajante. Né? Então, aí, quando se fala em 20 de novembro, todas as escolas fazem o quê? Abaiomes. Ou quadros, carrancas, caracterizados africanas. Tá, mas e a sua história fica onde? Quem conta essas histórias de 20 de novembro? Não é você. Não é a Gabi, não sou eu. Então, quando vocês falaram que quando as professoras pretas tentam introduzir algo e são exoneradas de seu cargo, precisa fazer barulho nesse momento. Que é para essa professora não se sentir só. Uhum. Sim. Que é para essa professora saber que ela está no caminho certo. Para essa professora saber que ela não precisa cantar, rezar o Crê em Deus Pai e nem cantar Jesus nas alturas. Porque essa lei que a gente tanto conhece é uma lei que não existe. É uma lei que não existe. Porque quando fala da Lei 10.639, entende? Onde a cultura afro, ela tem o direito a adentrar nas escolas, essa cultura nunca está nos livros. E essas professoras, esses professores, não têm a liberdade de incurtir e conseguir colocar dentro de uma sala de aula. Porque quando passa por esse processo, as mães fazem reunião e dizem que a professora está ensinando bruxaria a essas crianças. Então, peraí, em que momento o país é laico? Em que momento se tem abertura e liberdade para falar isso dentro de sala de aula? Então, nós voltamos lá no começo da nossa conversa, onde nós temos que levar isso para dentro das comunidades, desdemonizando. É um trabalho muito chato. Né? Chato porque a gente tem que passar 30 minutos
no tempo de palestras, entende? Desdemonizando algo que já deveria de estar desdemonizado. Que não deveria nem ter sido demonizado, né? Entende? Então, aí a gente começa com esse trabalho chato, então daí a gente sai de dentro dos nossos espaços, dentro do nosso espaço de conforto, né, e de comodidade, e partir para dentro dessas comunidades que estão tomadas pelo evangelismo, pelo neopentecostal. Porque quando ele tem essa abertura para entrar dentro das comunidades pobres, de vulnerabilidade social, e levar que o preto é demônio, que o candomblé é demônio, que a umbanda é demônio, e que falar sobre orixá é demônio, e nós ouvimos isso e temos que discutir isso dentro de sala de aula de faculdade, nós não estamos caminhando para uma conscientização, porque nós estamos sendo omissos com isso. Porque a gente diz, não, a gente já sabe que esse não é o caminho, mas ninguém faz nada. Quando você fala na psicologia para essas crianças de periferia, então, quer dizer, é exigir da política, do poder público, do governo, entende? Um espaço de escuta que não pode ter em todas as comunidades, mas que seja um espaço de transição, né, e de volantismo, para que você possa estar em cada espaço junto com uma outra equipe pedagógica preta, dentro desses espaços de vulnerabilidade, fazendo uma escuta. Porque se você começa aqui hoje com uma equipe de 10 profissionais, a semana que vem você vai estar em outro. Essa pessoa que começar aqui, ela vai atrás de você. Mas isso tem que ser pedido dentro da Câmara de Vereadores. Foi você quem colocou eles lá. Foi ele, foi ela, fomos nós. Então, se temos o direito, democraticamente, de colocar essas pessoas lá dentro, temos a obrigatoriedade de exigir que isso seja feito. Mas estamos sempre sentados no nosso comodismo. E a gente reivindica em espaços sociais, mas não reivindicamos de fato em espaços físicos, com medo desse rechaçamento. E nós não podemos nos calar, não a esse ponto. Sim, temos que ir à luta. Gente, o Papo de Pretas, que foi hoje o tema aqui do nosso Podfãs, está maravilhoso, mas nosso tempo está acabando. Vamos ter que finalizar. A gente teria assunto para horas e horas. Seriam vários episódios de Podfãs com Papo de Pretas. Mas podemos voltar, marcar de novo e continuar. Foi um prazer receber vocês no Podfãs que está começando. Quero agradecer a mãe Candaiô, Gabi, agradecer o Ricardo que está aqui e vai cuidar da edição, preparar tudo aqui pra gente. E que para mim foi muito importante e especial a presença de vocês. E é isso, muito obrigada pela participação e por hoje, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, se a gente fosse acrescentar, a gente ainda tem que acrescentar muita coisa, né? Economicamente, como só uma revolução financeira pode ajudar na nossa comunidade, né? Ainda tem muita coisa pra gente falar, então acho que por hoje é isso. Obrigada pela oportunidade que isso chegue a todo mundo, né? A todo mundo que precisa ouvir, a todas as comunidades, a todas as crianças pretas, adolescentes, adultos, que chega à nossa comunidade. Sim. Oi? Eu só tenho a agradecer, já falei demais. Falo Foi demais. Maravilhosa. Nós precisamos de resistência e consciência para que isso tudo aconteça, para que essa revolução que a Gabi falou agora aconteça. Nós precisamos de conscientização e iniciativa preta. Sim. Nós precisamos, de fato, entrar pelo buraco da fechadura, porque a porta eles já estão vedando há muito tempo. Então, que possamos ser uma agulha, uma chave, cada um de nós, para entrarmos pelo buraco da fechadura, mas cobrar, porque nosso direito foi colocá-los. Nossa obrigação é cobrar tal situação e tal atitude imediata, para que não haja mais desmandos, mais descasos, mais invisibilidade, mais injustiça, mais genocídio, mais feminicídio e por igualdade financeira a todos. Sim. Vamos à luta. E esse foi o Podfãs de hoje.
Gostaria que vocês continuassem acompanhando, que já temos aí uma lista de vários assuntos importantes e interessantes para ser falados e assuntos urgentes até. Vamos continuar falando, brigando, lutando, e que é para isso que estamos aqui. Muito obrigada a todos. Quem é de axé diz que é. Diz que é, axé.